Shalom, homens de honra. Atualizando o dia de ontem, dia 18 de julho. Vamos lá. A superação do medo. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá então, para o dia 18, atualizando o dia de ontem. Vamos para o versículo do dia 18. Vamos lá. Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Êxodo 3, verso 12. O que quer dizer isso para nós? Esse versículo de Êxodo 3, verso 12. Vamos lá, partes. Primeira parte do versículo. Certamente eu serei contigo. Moisés estava com medo da missão, mas Deus não respondeu exaltando a capacidade dele. Respondeu prometendo sua presença. Então Deus prometeu o quê? A sua presença perante a missão que Moisés tinha que fazer. A maior arma contra o medo não é a autoconfiança, mas a certeza de que Deus está conosco. Deus está comigo, está com você, sempre. Aplicação desse pedacinho do versículo, o primeiro pedacinho. Quando Deus nos chama, sua presença é maior do que qualquer desafio, olha lá. Eu e você temos desafio todos os dias. Mas nós sabemos que nós temos Ele na presença conosco, para vencer os desafios. Segundo pedacinho do versículo. Isto te será por sinal que eu te enviei. Deus não deu um sinal imediato, mas uma promessa para o futuro para Moisés. Não foi naquela hora, foi no futuro. Moisés precisaria caminhar pela fé antes de ver o cumprimento, olha lá. Eu e você tem que andar na fé antes de ver a resposta de Deus para mim e para você. A aplicação desse segundo pedacinho do versículo hoje. Muitas vezes, a superação do medo acontece quando damos o primeiro passo em obediência, mesmo sem enxergar tudo, olha lá. Eu e você tem que dar esse passo de obediência. Temos que ser obediente ao nosso Pai. Terceiro pedacinho do versículo. Quando houveres tirado este povo do Egito, Deus fala da vitória como algo certo. Antes mesmo da batalha começar, olha lá. Antes mesmo da batalha começar para mim e para você, Ele já está dando a vitória. Só que nós não enxergamos a vitória. Por quê? Nós temos que caminhar pela fé. Nós temos que confiar na palavra dEle, que Ele tem para mim e para você. O Senhor já enxergava o fim enquanto Moisés só via obstáculos, olha lá. Eu e você também vê obstáculos no nosso dia a dia. Por isso que o medo nos paralisa. Então eu e você hoje tem que andar pela fé. Antes de enxergar o que está acontecendo, nós não podemos enxergar lá na frente. Quem está enxergando é Ele. A batalha é dEle. Ele está preparando a caminhada, a vitória para nós. Está falando aqui. Nós não vamos enxergar a vitória. Ele só quer que a gente ande em obediência. Porque a vitória já está ganha. Quarto pedacinho do versículo. Servireis a Deus sobre este monte. O objetivo não era apenas libertar Israel do Egito, mas levá-lo à adoração, ao louvor, à adoração. A quem? Ao nosso Pai. O objetivo era isso. Levar a adoração àquele povo. Por isso que eles foram ao monte, para adorar o Senhor. Deus não livra do medo para que possamos viver o propósito e servi-lo. Deus nos livra do medo para que possamos viver o propósito e servi-lo lá. Deus vai livrar eu e você do medo, mas para quê? Para servir Ele. Porque o propósito é dEle, que eu e você tem que fazer aqui na terra. Ele que está dando o propósito para nós. Por isso que nós temos que servi-lo. E a adoração nesse momento lá, eu era o que? Era servir o Senhor. Naquele monte que Ele levou o pessoal. Aplicação desse versículo.
Quem supera o medo descobre que existe um chamado maior esperando por ele, olha lá. Eu e você tem que superar esse medo, porque o chamado que ele tem para mim e para você é maior que o esperado. É maior, ele tem algo maior para mim e para você. Temos que superar esse medo para a gente ver o nosso chamado, que está nos esperando, que ele colocou para mim e para você. Conclusão desse versículo de Êxodo 3, verso 12. Do dia de ontem, dia 18, pessoal. Estou atualizando aqui. A superação do medo começa quando deixamos de confiar em nossas limitações e passamos a confiar na presença de Deus. Olha lá. Eu e você precisamos confiar, obedecer. Porque Ele está na presença, minha e sua. Assim como Moisés, podemos enfrentar desafios, porque o Senhor já declarou. Certamente eu serei contigo, olha lá. Certamente eu estarei contigo, Alexandre. Essa promessa continua válida para todos aqueles que obedecem o chamado de Deus. Alexandre, você tem que me obedecer. Eu tenho um chamado para você. Eu tenho uma promessa para você. Eu estarei contigo, Alexandre. Estou te chamando, venha. Aí eu tenho que ter fé e andar no que ele está falando para mim. Para mim ver essa vitória que ele tem para mim. E para você também. Amém? Então é essa a explicação do dia 18 de Êxodo 3, verso 12. Vamos lá para a mensagem central do dia de ontem, dia 18. Do nosso devocional. Então o título é A Superação do Medo. Todos nós enfrentamos momentos em que o medo é a insegurança. Todos nós enfrentamos momentos em que o medo e a insegurança nos paralisam. Assim como aconteceu com Moisés. Moisés também estava com medo. Naquele momento. Ele faz essa pergunta para Deus. Moisés. Deus, quem sou eu para ir livrar esse povo? Moisés não estava acreditando nem nele, como eu e você também não acreditamos em nós. Às vezes. Isso está em Êxodo 3, verso 11. Um versículo antes que eu acabei de ler agora para nós na explicação. Que eu li o 12. Versículo 12. Será que você está se perguntando? Olha lá as perguntas, preste atenção. Quem sou eu para ser o próximo deputado distrital? Quem sou eu para ser o próximo deputado distrital? Ou o próximo senador? Quem sou eu para ser o dono dessa instituição? Quem sou eu para negociar 1 milhão ou 10 milhões de reais? Quem sou eu para comprar essa fazenda? Quem sou eu para pedir essa moça em casamento? Quem sou eu para educar os meus filhos? Quem sou eu para trazer a provisão para a minha casa? Todas as vezes que nós permitimos que o medo entre na nossa vida, na minha e na sua, nós damos uma liberação para alguém nos invadir, para um invasor entrar. Olha lá, é a brecha. O medo é uma brecha que nós damos para o inimigo entrar e nos paralisar. Eu e você tem que estar atento a isso aí. Não podemos deixar o medo nos dominar, senão nós não vamos avançar. O medo tem o poder de nos paralisar, olha lá. Mas quando permitimos que isso aconteça, abrimos espaço para que os invasores tomem conta das áreas que Deus nos confiou. O inimigo, o medo vai fazer a gente paralisar. E a gente não vai ver a vitória que Deus tem para mim e para você lá na frente. Não vai deixar nós andarmos em fé com o nosso Deus. É isso que o inimigo quer. Nos atrapalhar. Tirar o foco. Nos dominar. A omissão pode trazer grandes consequências. Assim como Moisés, precisamos ouvir a voz de Deus. Nos lembrando da nossa identidade e do propósito que Ele nos deu. Ele deu um propósito para mim e para você. Como tinha dado para Moisés também. Muitas vezes, o medo nos faz querer nos esconder ou fugir, olha lá, das situações do dia a dia nosso. Mas o Senhor nos chama para confiar nele e enfrentar as batalhas que levam o nosso nome. O Senhor aí nos chama para confiar nele. Para quê? Para a gente paralisar esse medo nosso.
enfrentar o medo e enfrentar nossos desafios. Não podemos se acovardar por esse medo que está dentro de nós. Seja qual for o medo que você esteja enfrentando, lembre-se de que Deus já confiou em você e Ele está ao seu lado para capacitá-lo, fazendo superar qualquer obstáculo. Olha lá. Ele está do nosso lado para nós enfrentarmos os obstáculos do dia a dia que eu e você tem. E nós não podemos ficar paralisado. Ele está nos capacitando dia a dia. Só que nós temos que estar em movimento para capacitar. Não podemos ficar parados. Quando confiamos no Senhor, somos fortalecidos para vencer o medo e caminhar rumo à missão que Ele nos deu. 4 dias atrás eu falei, quem domina o medo é a nossa fé. Se eu e você andar na fé com força, o medo não vai nos paralisar, porque é só a fé que domina o medo, não tem outra coisa. Quanto mais nós andarmos em fé, mais o medo vai ficar longe de nós. Porque quanto mais fé nós temos, mais próximo nós estamos do Pai. E o medo não vai nos paralisar. É isso aí que acontece. Quem domina o medo é a fé, que eu e você tem que ter. 4 dias atrás eu falei na live, vai lá no YouTube e vê. Quem domina o medo é a fé, só a fé domina o medo. E o medo está dentro de nós. Temos que tirar esse inimigo que está dentro de mim e de você. Moisés teve medo aqui também. Moisés teve medo, só que ele teve a fé. E Deus já deu a vitória, está dando a vitória para mim e para você todos os dias. Só que às vezes nós não enxergamos porque nós deixamos o inimigo, o medo nos dominar, nos paralisar. Por gentileza, vocês que estão na live, quero agradecer, quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas essa live, que alguém vai precisar dela. Lembrando que eu estou atualizando o dia de ontem, dia 18. Amém? Quero, por gentileza, agora que vocês fechem os olhos para fazer a oração do dia 18. Senhor, ajude-me a superar o medo que tenta me impedir de cumprir a sua vontade. Que eu possa confiar no Senhor, sabendo que já me capacitou para a missão que me deu. Fortaleça-me e dê-me coragem para enfrentar cada desafio com fé. Amém. Pode abrir os olhos. Temos que pedir essa capacidade para o Senhor, eu e você, para enfrentar o dia a dia nosso, os desafios. O medo não pode nos paralisar. O medo não pode nos paralisar, por isso que nós temos que andar em fé. Temos que estar na fé com o Senhor. Ele é nosso Pai, Ele nos criou, Ele fez o mundo, Ele sabe o que tem para mim e para você amanhã. Daqui a pouco Ele sabe. Daqui a pouco, que 10 minutos para frente, Ele sabe o que tem para mim e para você hoje, no domingo, ensolarado e bonito que tem hoje, dia 19. Só que isso eu estou atualizando dia 18, dia de ontem, pessoal. Dia de ontem eu estou atualizando. Essa mensagem é de ontem. O título é A Superação do Medo, do dia de ontem, dia 18. Aí eu li Êxodo 3, verso 12, a explicação do versículo, li o título da mensagem central, eu fiz a oração agora, e o dia de ontem ele falou para nós lermos o que no nosso devocional? Salmos 27, verso 1. Olha isso que fala em Salmos 27, verso 1. Salmos 27, o título é, depois vocês leem na sua casa também, na Bíblia, suas. Anelo pela presença de Deus é o título. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é fortaleza da minha vida. A quem temerei? Esse é o verso 1. Nós não podemos temer. Nós não podemos ter medo porque Ele é a nossa luz. Ele é a nossa salvação. Está falando aqui no versículo de Salmos 27, verso 1. Ele é nossa fortaleza. E se nós sabemos que Ele é nossa fortaleza, é nossa luz, como que nós vamos, e a nossa salvação, como que nós podemos deixar o medo nos dominar? Temos que andar na fé, na fé. Se nós não tivermos fé perante nosso Pai, nós não vamos caminhar. O medo é a brecha espiritual que nós damos para ele entrar e nos paralisar. Por isso que às vezes nós não conseguimos decidir o que nós temos que fazer. Nós nos perdemos.
nas nossas decisões. Porque o medo nos paralisa, o medo não pode nos paralisar. E o medo está dentro de mim. Eu tenho o meu medo, você tem o seu medo, mas está dentro de nós. Nós temos que romper esse medo pela fé. É só a fé minha que vai me libertar do medo. E é um dia após o outro. Um dia após o outro. E a frase final do nosso devocional do dia de ontem, dia 18. O medo não define quem somos. É Deus quem nos capacita para cumprir a nossa missão, olha lá. Se você tem a missão da pergunta que foi feita aqui no devocional, que eu vou falar de novo a pergunta aqui, ó. Moisés falou para Deus assim, ó. Isso está em Êxodo 3, verso 11. Deus, quem sou eu para ir livrar esse povo? E será que eu e você está nos perguntando, ó, quem sou eu para ser o próximo deputado distrital? Quem sou eu para ser o próximo senador? Quem sou eu para ser o dono dessa instituição? Quem sou eu para negociar 1 milhão ou 10 milhões de reais? Quem sou eu, Jesus? Quem sou eu, meu Deus? Quem sou eu para comprar essa fazenda? Ou quem sou eu para comprar essa casa? Ou quem sou eu para comprar esse carro? É só Ele que vai fazer a obra. Quem sou eu para educar os meus filhos? Quem sou eu para trazer a provisão para a minha casa? O alimento para a minha casa? Algum de nós estamos nos perguntando, como Moisés nos perguntou. Moisés estava com medo porque ele não tinha capacidade para comandar aquele povo que estava saindo do Egito e entrando no Êxodo. Êxodo é a saída do Egito. Eu e você está se perguntando, quem sou eu para sair desse medo? Quem sou eu para sair dessa angústia? Quem sou eu para sair dessa enfermidade que eu estou, dessa doença que eu tenho? Quem sou eu, meu Deus? É essa a pergunta que nós temos que fazer. Por isso que Ele tem que nos capacitar para nós enfrentarmos as adversidades do dia a dia nosso. Eis-me aqui, Senhor, nós temos que falar todos os dias. Eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu faça? A partir do momento que a gente põe o pé no chão, lê a palavra com a sua família na mesa, lê a palavra. Não estou falando de religião, estou falando da Bíblia. Sente à mesa com seus filhos, com seu marido, com sua esposa. É a mesa que nos transforma, é a palavra que nos transforma. Quem sou eu, Senhor, para estar numa live dessa agora e falando um pouquinho que eu sei para esse pessoal? Quem sou eu, Senhor, para ter um canal no YouTube, para a pessoa ir lá ver e curtir? Quem sou eu, Senhor? Eu sou um aprendiz, sou um servo do Senhor. O que Ele quer de nós, pessoal? De mim e de você, a obediência. Andar na fé. É isso que Ele quer de nós. Nosso coração, que é o átrio do Senhor. É o átrio, é onde acontece tudo aqui, ó. Sentimentos estão no coração, as dores estão no coração, por isso que Ele quer o nosso coração transformado. Transformação é de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Tem uma música que fala isso, um louvor. É isso que Ele quer de mim e de você, um coração transformado. A partir do momento que Ele consegue transformar eu, Alexandre, consegue transformar minha esposa, consegue transformar os filhos, depois nós vamos transformar as pessoas aí fora. Vai na igreja, se alimenta da palavra, só que traz para sua casa esse alimento. Transborde com a sua família, depois você transborda na vida de outras pessoas. Às vezes você tem um amigo, um irmão, um conhecido, que só está precisando de uma palavra. Já vai dar conforto para ele. Às vezes você vai na padaria comprar um pão. Às vezes tem uma pessoa, só num abraço que você dá, ela já fica transformada. Por quê? Ele está vendo uma luz em você diferente que ele não tem. Então nós temos que ser transformados primeiro para depois transformar outras pessoas. Mas essa transformação vem de quem, Alexandre? Vem do Senhor. A partir do momento que eu começo a ler a Bíblia, eu vou tendo conhecimento, eu vou tendo entendimento,
eu vou tendo discernimento, eu vou tendo sabedoria um pouquinho. Aí quem está dando tudo isso? O Senhor, porque eu só estou na caminhada lendo a Bíblia. E aos pouquinhos que a gente vai aprendendo, ainda dá tempo. Não importa se tem 30, se tem 20, se tem 15, se tem 60, se tem 80, se tem 100 anos. Dá tempo ainda. Dá tempo. A partir do momento que você aceita Jesus como seu único Salvador, você já está sendo escrito no livro da vida. É isso, pessoal. O Espírito Santo já começa a habitar em você. Só por causa dessa palavrinha. Você aceita hoje o Senhor como seu único Salvador? A partir do momento que você fala aceito, a transformação já começa aí. Só que daí você tem as suas responsabilidades. Você tem que começar a ler a Bíblia, você tem que começar a ser transformado, você tem que começar a andar como Ele quer que a gente anda, em caminhos retos, não tortos. Andar como a Bíblia permanece, que fala. Ah, Alexandre, mas isso aconteceu lá em não sei quantos mil anos, mas acontece até hoje. Acontece até hoje, irmão. Acontece até hoje. Ela foi escrita lá não sei quantos mil anos, mas acontece hoje. Ela é o livro da vida. Aqui está a nossa cura. Aqui está nosso alimento. Aqui está tudo na Bíblia. A Bíblia não é brincadeira. A Bíblia não é só ficar aberta em cima da mesa. Ou de enfeite. Ela foi feita para a gente ler. Dependente de qual religião nós estamos. É feita para ler. Mas eu vou ler ela, mas não vou entender nada. Beleza, continua lendo que uma hora você vai ler. Eu li 3 anos Provérbios consecutivos aqui em casa. E eu falo para você, com orgulho. Orgulho. Eu apanhei que nem uma criança nova. Era mais fácil levar uma cintada do meu pai do que os tapas na cara que Provérbios me deu. E cada vez que você lê Provérbios, faz um teste. Faz um teste. Lê hoje, dia 19, Provérbios. E o ano que vem você lê ele de novo, dia 19 de julho. Você entendeu ele hoje de um jeito, o ano que vem é outro jeito que você entende. Eu li 3 anos consecutivos, sem parar. É isso que me transformou, é por isso que eu estou aqui hoje. E ainda estou aprendendo. Um pouquinho que eu sei, eu estou transmitindo para vocês aí. Um pouquinho só, não sei nada ainda. Estou aprendendo muito, tem que aprender muito ainda. É isso que o Senhor quer conosco. Tenho certeza que essa live está chegando para a pessoa que está precisando e eu tenho certeza que a pessoa está ficando contente com o que eu estou falando. E é só apenas um devocional. Olha, 365 dias. Ó. Você pode comprar esse devocional na internet aí que ele vai chegar na sua casa. E é do Bispo JB Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Assiste ele no YouTube para você ver. Uma pregação dele. Depois vocês vão ver o que eu estou falando. E esse devocional aqui está transformando eu de novo. Esse devocional está me transformando. Está me encorajando cada vez mais. Cada vez que eu leio ele aqui, cada dia é uma transformação diferente. É uma visão diferente que eu estou tendo. E nós vamos ler aqui 365 dias. O que não lê, você entra lá no meu canal no YouTube que está nas postagens lá, porque eu estava viajando, então eu tive que fazer a postagem. Os dias que você não encontrar lá no meu canal no YouTube lá, você pode ir na postagem lá no YouTube que você vai ver a foto da mensagem e do dia. Porque eu estava viajando, não deu para fazer a live. E hoje eu estou atualizando o dia de ontem. Amém? Então é isso, pessoal. Não podemos deixar o medo nos invadir. É esse nosso obstáculo. Superar o medo. Para nós podermos avançar. Às vezes acontece algo conosco, às vezes a gente consegue, vou dar um exemplo básico, às vezes a gente compra um carro que a gente não tem condições de pagar. E o mês que vem o dinheiro está na conta para pagar a prestação do carro. E a gente não sabe como que entrou esse dinheiro na conta nossa. Trabalhou tudo, belezinha, tá legal, tá, mas às vezes ainda tá faltando e aí quando você vai ver o dinheiro tá lá na conta para você pagar a prestação. Como acontece isso? É o Senhor trabalhando em você. O Senhor trabalhando em mim. É isso que acontece, pessoal. Só que às vezes a gente não enxerga porque a gente está longe.
A gente está longe da palavra, a gente está longe da Bíblia. E Deus quer que nós nos aproximamos dele cada vez mais. Às vezes a gente está tão próximo dele que a gente não percebe, a gente começa a distanciar tudo de novo. Ele não quer isso. Ele está conosco aqui, ó, falou aqui, ó, no dia 18, dia de ontem. Ele está nos encorajando, ele está fortalecendo, ele está nos capacitando. Mas como que eu faço para ele me capacitar, Alexandre? É só andar na Bíblia, na palavra. Ele vai te capacitar. É aos poucos. O processo, você tem que enfrentar o processo. Você não pode pular o processo. Você não pode pular a etapa. É que nem se construir uma casa. Você começa por onde? Pela fundação. Ele vai nos fundir primeiro. Para a gente ter estrutura. Para aguentar. Vai aguentar o que, Alexandre? As pressões do dia a dia. Tudo isso. Por isso que ele tem que estar afundado. Ter uma boa fundação. É que nem sua casa. Ela tem uma boa fundação. Pode vir o vento que for que ela não vai cair. Porque ela tem uma boa fundação para baixo dela. E só que a gente não vê essa fundação que está lá embaixo. A gente só vê o que está em cima e embaixo. Mesmo para construir um prédio. Você vê o prédio lá, o tamanho da rua para cima, mas para baixo lá para sustentar ele. Você está vendo? O que foi feito lá antes dele sair para cima? É isso que Deus está fazendo conosco. Ele transforma nós a fundação primeiro. Depois a estrutura. Eu já falei em lives também. Você é a igreja em movimento. Você é o templo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É o templo, o nosso corpo é a igreja. A nossa mente, o nosso coração é o que está dentro desse templo. Por isso que nós temos que avançar. Levar a palavra não tem que levar. Só que essa estrutura aqui carnal, se não tiver preparada, nós vamos aguentar o Espírito Santo? Não vai aguentar. Porque nós somos tricotômico. É um corpo, uma alma e espírito. Tricotômico. Corpo, alma e espírito. Temos um corpo, beleza. Temos uma alma e habita em nós o Espírito. Para que o Espírito Santo seja, que nós consigamos escutar o Espírito Santo, a gente tem que entrar em jejum, quebrar. Por que entrar em jejum, Alexandre? Para quebrar nossa carne, quebrar nossas vontades. Para a carne mortificar e o Espírito Santo entrar em nós. Para nós sermos sensíveis a Ele. Porque senão vai dar confronto entre a carne e o Espírito. Porque a carne não quer que o Espírito entre em nós. Como que a gente quebra isso? Com jejum e oração. Por isso que os irmãos, os cristãos fazem jejum. Para quebrar a carne, para o Espírito Santo entrar, já está habitado em nós, só que nós temos que estar sensível à voz dele. Mas quem traz essa voz? O Senhor manda para o Espírito Santo vem em nós. É isso que acontece. Aí vai transformar a nossa alma. É isso que acontece. Só que primeiro o Espírito Santo tem que quebrar a nossa carne. Nossas vontades já não vai ser a mesma, porque a gente vai receber a vontade do Senhor. Como que a gente vai receber essa capacidade que Ele está querendo em mim e sua? Só na oração, com jejum. Para a gente estar sensível. A vontade dEle, a vontade não é minha, a vontade é dEle. Por isso que nós temos que quebrar a nossa carne. Mortificar essa carne aqui, ó. Como que mortifica? Só o Espírito Santo. Jejuando, orando. É isso. O jejum tem a função. Agora nós precisamos fortalecer essa carne. Como? Aí você vai fazer uma caminhada, vai fazer uma academia. E aí beleza. Para fortalecer também a carne. Porque a hora que o Espírito Santo habitar, você está forte. Isso acontece bastante com pessoas que mexem com cura e libertação. Nas igrejas. Ele tem que estar com o corpo firme. Aí entra alimentação saudável, aí vai. Aí é outra coisa. Mas tem que estar com a estrutura física boa, para aguentar o tranco. Porque a pessoa que mexe com cura e libertação usa bastante o Espírito Santo. Se a pessoa tiver que curar alguém, vamos supor, domingo que vem, num culto, alguma coisa, ou numa campanha que a igreja está, na semana, o que acontece? Eles já começam a interceder, já antes de começar a estar lá, na própria casa deles. Já começam em oração, jejum. Na hora que chegar lá no evento, na campanha da igreja, eles conseguem curar as pessoas.
Mas lembrando que a cura também é da fé da pessoa que quer ser curada. Não é só da pessoa que está orando para ela. Tem isso também. Aí eu volto lá na mulher do fluxo de sangue, que relou nas vestes dele. Quem curou ela? Foi a fé dela. Porque ela tinha tanta fé que assim que ele passasse por ela ali, e ela relasse nas vestes dele, ela seria curada. Antes dele passar, a fé dela já estava curando ela, do fluxo dela. É isso. Então nós temos que estar preparados. Nosso corpo tem que estar preparado. Mas quem mortifica a nossa carne? É só o jejum. Para o Espírito Santo habitar em nós. Amém? Para nós sermos mais sensíveis do que Deus está falando conosco, nas orações. Ah, Alexandre, mas eu oro, mas não tenho resposta. Mas fica tranquilo que você vai saber. Até no silêncio ele vem dar resposta para você. Continua perseverando na oração. Que uma hora você vai ouvir a voz dele. Perseverança também. Amém? Então é essa a mensagem do dia 18, atualizando para todos vocês aí. Quero que você tenha um dia produtivo, abençoado, que ele revista você e sua família, a cabeça, as plantas dos pés, como fala em Efésios. E quero que ele blinde você e sua família com o sangue dele também, para que nenhum mal possa entrar em seus lares e aonde vocês estiverem. Amém? Fui.